Uma das coisas essenciais para você se dar muito bem na redação Enem neste ano é entender muito bem as 5 competências e, claro, o que elas necessariamente avaliam na sua redação. Então, para entender melhor essa situação toda de competências, você vai assistir a este vídeo exclusivo e com muita qualidade que eu fiz para vocês. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês. E nesta aula a gente vai falar sobre as 5 competências Enem e dessa forma vocês vão tirar todas as suas dúvidas acerca do que vai ser avaliado de fato na sua redação. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, peço aquela gentileza de sempre no começo de vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo para chegar para mais gente e dessa forma o YouTube entender que o nosso conteúdo é realmente relevante, dessa forma se ajuda demais o canal a crescer. Além disso, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Vai lembrar que tem 2 vídeos por semana quentíssimos para vocês. Feito isso, a gente pode finalmente entrar no mérito das 5 competências. Mas olha que interessante como é importante entender todo o processo de avaliação da redação no Enem. De início, é importante salientar que vocês vão ser avaliados em 5 competências, 5 critérios, 5 habilidades distintas. E cada uma dessas habilidades vai avaliar a sua pontuação de 0 a 200 pontos, com uma variação sempre de 40 em 40. Ou seja, 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Se são 5 competências, cada qual valendo até 200 pontos, então significa que a sua redação vai valer de 0 a 1000 pontos. E olha que interessante, na redação oficial Enem, você vai ter a sua produção corrigida por 2 indivíduos, 2 profissionais. E o resultado é justamente a média aritmética dessas 2 correções. Então vamos supor que um corretor dê a você a nota de 840 e o outro de 880. Significa então que a sua pontuação final vai ser de 860, ou seja, a soma dessas 2 notas dividida por 2. Esse tipo de avaliação feita por 2 corretores é muito importante para evitar qualquer tipo de injustiça. E claro, a sua redação precisa passar pelo olhar clínico de 2 indivíduos que vão dar os seus pareceres e analisar cautelarmente cada aspecto. Dessa forma, você tem uma redação melhor corrigida de acordo com todos esses critérios. Compreendido um pouquinho disso, vamos então verificar cada uma das competências especificamente e também entender o que você precisa fazer para conquistar 200 pontos em cada uma delas. A primeira competência indica o seguinte, segundo o descritor do Enem: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Pô, professor, então é fácil. A competência número 1 avalia a norma culta, se o meu texto está ou não de acordo com os parâmetros da gramática normativa. Está muito correto afirmar isso, mas é importante você verificar as minúcias, as características que são muito importantes de você entender também para obter a nota máxima nessa competência. A grosso modo, esta competência verifica 3 características do seu texto em relação à gramática ou à linguagem. Primeira delas é a questão dos desvios existentes. O que são esses desvios, professor? Dizem respeito principalmente a alguns problemas encontrados em relação à não obediência da norma padrão, como por exemplo acentuação, regência, crase, concordância e tantos outros aspectos ligados aí às regras gramaticais, que você obviamente estuda na aula de gramática, naquela tão sonhada e maravilhosa aula. Além disso, em segundo, nós temos a avaliação da estrutura sintática. Lembra quando você estudava orações subordinadas, orações coordenadas, a sequência sujeito, verbo, complemento? Tudo isso diz respeito à estrutura sintática. E uma boa condução da elaboração sintática da frase certamente também ajuda demais a sua pontuação a ser elevada. E por último, o terceiro critério avaliado por essa competência é a questão da seleção vocabular. Isso quer dizer que você tem que saber
utilizar muito bem as palavras em seus sentidos adequados, de acordo com o contexto em que eles são inseridos. Então, muito cuidado com o vocabulário recrutado e a manipulação, utilização das palavras conforme os seus reais sentidos. Vale salientar aqui também uma métrica muito bem definida pelo Enem para você tirar nota máxima na competência número 1. Olha só, para você tirar nota máxima, você pode cometer no máximo 2 desvios, tudo bem? E no máximo uma falha de estrutura sintática. A grosso modo, quer dizer que seu texto, do ponto de vista linguístico, tem que ser perfeito. Competência número 2. Olha só o que o descritor diz sobre esta competência. Compreender a proposta de redação e aplicar conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Poxa, professor, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que esta competência avalia sua redação em 3 características. Número 1, a adequação ao gênero dissertativo argumentativo. Ou seja, você tem que produzir obrigatoriamente um texto dissertativo argumentativo com as 3 macroestruturas bem demarcadas: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Além disso, você tem que cumprir com um tema proposto, ou seja, você tem que fazer a leitura da comanda de redação, entendê-la muito bem e utilizar recorrentemente as palavras-chave que fazem parte dessa comanda ao longo do seu texto para ficar preso ao tema. E por último, e não menos importante, ele também avalia a questão da utilização de um repertório sociocultural que seja legitimado, pertinente e produtivo. Vale lembrar que esse repertório precisa ser externo aos textos motivadores, ou seja, nada de ficar usando os textos que você tem à disposição a partir da leitura de toda a proposta, assim como também evite de qualquer forma copiar. E a competência número 3, que diz o seguinte em seu descritor: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. A grosso modo é você argumentar, mas para você argumentar bem de acordo com os moldes e todas as exigências que nós encontramos na banca Enem, você precisa elaborar um projeto de texto muito estratégico. Pô, professor, o que seria esse bendito do projeto de texto? Para você entender um pouco melhor, você tem um card aqui à disposição que você pode clicar para se orientar acerca de uma aula específica que eu fiz falando do projeto de texto e da sua prática, da aplicação de fato. Mas a grosso modo, aqui em linhas gerais, falar em projeto de texto significa que a sua elaboração argumentativa tem que ser muito bem organizada, muito bem distribuída. Ou seja, a sua argumentação tem que ser hierarquizada e você tem que sempre elaborar as justificativas cabíveis e orientativas para você tornar o seu texto realmente persuasivo. Vale lembrar que aqui, para tirar a nota máxima, o Enem aceita que haja 2 lacunas que não afetam diretamente a totalidade da compreensão textual, assim como também eles aceitam uma falha de projeto de texto. Mas, em geral, as redações que conseguem consolidar nota máxima nessa competência realmente conseguem argumentar de maneira muito densa, profunda e analítica. Já a competência número 4 tem como descritor o seguinte no Enem: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Isso quer dizer basicamente que você tem que fazer uso de elementos coesivos, versáteis, variáveis e também, claro, diferentes para que você possa construir um texto que tenha uma progressão de ideias e o estabelecimento claro das relações entre os períodos e os parágrafos. Ou seja, é aquela situação que vai avaliar você pelo uso dos conectivos. E nesse sentido, o Enem gosta que você, aluno, faça uso dos chamados operadores argumentativos, que nada mais é do que um nome técnico para conjunção. E essas conjunções, elas têm que povoar muito bem o texto entre os períodos dentro de um parágrafo e entre os parágrafos também. Garanta, portanto, que haja uma riqueza na utilização desses recursos todos e, claro, de maneira precisa, evitando ao máximo as repetições. Pô, professor, mas você não disse que pode repetir as palavras-chave do tema de redação? Eu disse sim. E pode repetir as palavras-chave do tema de redação, só que você tem que tomar cuidado para os exageros. E outra coisa, né?
existem recursos de sinônimos justamente para você evitar esse excesso de repetição. Basta explorar um pouco mais do seu vocabulário. Vale lembrar ainda que para você conseguir conquistar nota máxima, tem que cumprir as métricas do Enem. Isso quer dizer que, além de evitar as repetições em excesso, você precisa utilizar operadores argumentativos, interparágrafos entre os parágrafos em pelo menos 2 situações, ou seja, no início de cada parágrafo em pelo menos dois momentos, e também você precisa obrigatoriamente utilizar operadores intraparágrafos pelo menos uma vez em todos os parágrafos. Fazendo isso, certamente você vai conseguir conquistar a nota máxima na competência número 4. E antes de chegar no mérito da última competência, vale sempre lembrar que para você conseguir realmente, de fato, melhorar em todos esses aspectos, você precisa treinar bastante. Então, nada apenas de ficar na teoria. Estudar a teoria é muito importante, sim, mas a gente tem que testar e aplicar isso na prática. Como que você faz isso? Com a nossa plataforma de correção de redação, com a Corrija-me. Então, se você ainda não conhece o nosso serviço, não conhece os nossos planos e está se preparando para o Enem, faz o seguinte, vai lá na descrição desse vídeo e clica no link que vai levar você à nossa plataforma. Gente, eu garanto que vocês vão encontrar um plano bem bacana que cabe no seu bolso e também de acordo com as suas perspectivas. Dessa forma, com corretores profissionais atuando na sua redação, você vai melhorar bastante a produção textual. Agora sim, vamos para a competência número 5. E olha só o que o descritor fala: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Gente, elaboração de uma intervenção nada mais é do que a elaboração de uma solução para o problema abordado na banca Enem. Vale lembrar aqui que o Enem sempre vai abordar um problema de ordem social, de ordem conjuntural brasileira. E nesse sentido, você tem que saber analisar muito bem quais são as causas desse problema. Por que esse problema consiste em ficar se perpetuando a todo momento na atual conjuntura? E percebendo isso, você tem que elaborar uma intervenção a partir de um órgão que possa gerir uma ação de intervenção, uma medida para reduzir de fato esse problema. Logo, a intervenção precisa ser coerente com a discussão efetivada e com o problema abordado na comanda de redação. E sempre vai recrutar 5 elementos fundamentais: o agente, a ação propriamente, o meio e modo, o efeito pretendido e o detalhamento de um desses outros elementos anteriores. E se você quiser conhecer um pouco mais de uma intervenção completa, clica no card que vocês estão vendo neste momento para que vocês possam ter acesso a esse tipo de estrutura completinha e com estratégia de construção também. Gente, é muito conteúdo aqui no nosso canal no YouTube e você tem muito que aprender aqui, tá? Só com o nosso canal você aprende demais e certamente você vai se dar muito bem no Enem também. Chegamos aqui ao final da nossa aula com as 5 competências abordadas e descritas para que você possa entender muito bem a dinâmica da correção de redação Enem. E se por acaso você tem alguma dúvida ainda, faz o seguinte, deixa nos comentários, coloca o seu questionamento que eu vou ter o prazer de responder para vocês, ok? Valeu, gente linda, muito obrigado por acompanhar essa aula até o final e se você não curtiu no começo, curte agora e compartilha bastante esse conteúdo para dar aquela força pra gente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final, bons estudos e até a próxima aula!